você está pagando mais impostos do que deveria e talvez você nem saiba disso. Todos os meses, empresas de todos os portes perdem dinheiro sem perceber. E não é por culpa do financeiro, de uma questão interna da empresa. É por falta de um planejamento tributário estratégico. Enquanto você foca em vender, contratar, crescer, o governo simplesmente arrecada cada vez mais. E você pode até estar financiando esse sistema com parte do seu lucro. Só que aqui vai um ponto central. É possível pagar menos impostos de forma totalmente legal, sem atalho, sem risco, com inteligência, estrutura e orientação especializada. Então, o que é um planejamento tributário? Nada mais do que um conjunto de estratégias legais que permitem reduzir a sua carga tributária e da sua empresa, aproveitando o que a própria legislação permite. Vou dar alguns exemplos para você entender como é a aplicação disso. Análise e simulação de regime tributário, por exemplo. Imagina uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, mas que quando ela altera o regime tributário para um lucro presumido, por exemplo, através de uma investigação especializada, economiza mais de R$150 mil ao ano. Muitas empresas estão, inclusive, em regimes equivocados. Está no Simples, mas não deveria, está no Real, mas não deveria. E essa escolha correta, precisa, pode realmente representar uma economia de até 30% ao ano. Outro exemplo de planejamento é a reestruturação societária. Separar muitas vezes atividades de empresas, redefinir a forma jurídica e até criar holdings, muito falada hoje, pode gerar ganhos fiscais e aumentar a proteção patrimonial do teu negócio. Outro exemplo, regimes fiscais, benefícios fiscais. Muitas vezes empresas de setores específicos podem acessar regimes diferenciados com redução de alíquota e até suspensão de alguns tributos em determinadas operações. Outro exemplo são as análises de NCMs, de classificação fiscal. Muitas vezes você que circula mercadoria, a classificação errada dos produtos pode gerar impostos a mais para serem pagos. Um ajuste técnico nisso pode corrigir a base de cálculo e gerar imediatamente uma economia para o teu negócio. Outra opção e outro exemplo, na verdade, de planejamento é a revisão de créditos. Muitas vezes a empresa pode até recuperar o que ela pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Tudo isso que eu comentei aqui com vocês é o que a gente chama de planejamento inteligente tributário, inteligência tributária. Você não precisa correr riscos, você não precisa nem operar no escuro. Você precisa de uma estrutura correta, construída com base em dados, respaldada pela legislação e com uma visão estratégica. Nós já ajudamos várias empresas a economizarem mais de milhões em tributos com planejamento tributário correto, sem risco. Não se trata de suposição, é prática. E a pergunta final que eu quero deixar para vocês é: quanto a sua empresa está deixando na mesa por não fazer um planejamento tributário inteligente?